Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para a gravação de mais um podcast e estamos inaugurando eh, uma sessão dentro do ICASTcast que não é relacionada à teologia e filosofia, mas à interpretação de textos selecionados. E o primeiro texto selecionado para nossa análise é o texto de Gênesis, no capítulo 28, nos versos 10 até o versículo 22. Essa perícope é bem interessante porque ela fala da escada de Jacó. E essa escada de Jacó ela tem uma correspondência no Novo Testamento em João, no capítulo 1, no versículo 51, quando Jesus diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos à leitura do texto. E Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que eu vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse texto é um texto intrigante na interpretação da Escritura, porque fala de um homem que havia enganado seu irmão e fugido da sua casa por medo de ser morto. O irmão tinha prometido que depois da morte de Isaac iria matar a Jacó. Então o contexto é de um homem errante, fugindo, né, de um destino terrível. Seu irmão, Esaú, estava ressentido por ter perdido a bênção da primogenitura e tinha prometido que ia matar a Jacó. Do texto,
a gente pode dizer que Jacó teve uma espécie de uma palavra de conhecimento em sonho, né? Então ali Jacó, ele tem um sonho em que Deus se revela para ele e Deus fala palavras de conforto, de consolo e promessas, né? O Deus das promessas, né? O mesmo Deus que havia feito promessas para Abraão e Isaac, agora está fazendo promessas para Jacó. E as promessas são promessas da parte de Deus que são importantes. Então ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Acho interessante Deus ter se manifestado assim. Deus não diz eu sou o Senhor teu Deus, mas diz eu sou o Deus do teu pai, do teu avô, e sou o Deus do teu pai. E Deus promete dar a ele e aos descendentes a terra de Canaã. E os descendentes serão como o pó da terra e se espalharão. E todos os povos serão abençoados por meio de você e da sua descendência. E Deus já tinha prometido para Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar. Então Deus renova, digamos assim, as suas promessas para esta família, de forma que Deus se revela como um Deus que zela, que cuida. E aí diz assim: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra, e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus promete a presença dele, o cuidado e um zelo especial por este fugitivo errante. E Jacó, por sua vez, dada a sua inexperiência espiritual, chega a uma série de conclusões, estabelece no texto uma série de conjecturas que nós vamos ver detalhadamente. Então, no versículo 16, quando Jacó acorda do sonho, ele diz: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então parece que Jacó estava mais preocupado com o lugar, com a condição da experiência, o espaço geográfico que ele estava, do que com Deus em si. O argumento dele é que, sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. E teve medo e disse: temível é este lugar. Mas havia razão para Jacó ter medo? Se Deus havia prometido para ele que ia abençoar, que ia cuidar, que ia estar com ele, que ia andar aonde ele fosse, que o traria de volta, havia necessidade nesse momento de temor, de terror na presença de Deus? Não. Deus está se revelando um Deus passível de confiança. Um Deus que estava ali junto com ele, numa revelação pessoal, mostrando que desejava estabelecer uma aliança. Então eu olho a fala de Jacó e fico pensando, não era talvez o momento para ele achar que o lugar era temível ou que seria aquele lugar a casa de Deus?
Então, uma perspectiva um tanto pessoal de Jacó, porque o fato de Deus ter falado com ele em sonho naquele lugar não significa que ali seria a casa de Deus. Porque a gente sabe que Deus habita nos céus dos céus e a terra é o estrado dos pés de Deus. Então ali, Jacó, ele na sua visão, no seu entender, né, um ponto de vista muito particular, ele diz, é a porta dos céus. Mas não há nenhum elemento, além do sonho espiritual, que nos diga que aquele lugar é a porta dos céus. E na manhã seguinte, ele pega uma pedra, usa ela como um altar e derrama óleo, vira a pedra, e muda o nome da cidade para Betel. Né? Mesmo tendo a cidade já um nome anteriormente, que era Luz. E o mais impressionante de tudo é o voto que Jacó faz. Se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem, mas o que o Senhor tinha dito para ele? Tinha dito, estou com você e cuidarei de você, conforme o versículo 15. Precisava Jacó dizer, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, sendo que Deus já havia prometido que cuidaria dele no sonho, na palavra de conhecimento que ele tinha recebido. Então a gente vê que é como dizem hoje, não caiu a ficha para Jacó, de que Deus já estava sustentando ele. Quer dizer, a palavra do Senhor não foi suficiente para que ele cresce, ainda não havia a fé no seu coração. Por isso que diz a palavra, bem-aventurados os que não viram e creram. Então, vocês vejam que ali ele ainda chega a colocar, né? Se me prover comida e roupa e levar-me de volta em segurança. Mas Deus também não tinha dito isso para ele? Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. Isso inclui a provisão, né? A providência divina em relação às coisas necessárias para isso, a roupa, a segurança, o alimento, né? E prometeu trazê-lo em segurança. Eu o trarei de volta. Para trazer de volta tem que ser em segurança. E não te deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ou seja, enquanto todas as promessas de Deus, essas promessas vastas da parte do Senhor, não se cumprissem, Deus não o deixaria. Mas mesmo assim ele diz, no voto dele, né? Prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta com segurança à casa de meu pai. E aí ele culmina com a expressão, então o Senhor será o meu Deus. Ali, mesmo depois da visão, e de dizer que o lugar era temível, ele confessa no seu voto insensato que Deus ainda não era o Deus dele. Veja só como o coração de Jacó já não era como o coração de Abraão, o seu avô, que ofereceu seu filho Isaque, sem questionar a ordenança divina. Então aqui ele coloca a coluna, que serve para ele de santuário, ou seja, ele faz um altar para Deus terreno, mas não existe um altar no coração de Jacó para Deus. Porque se Deus ainda não é o Deus dele, somente se Deus
cumprir a parte dele, né, as ressalvas que ele coloca no seu voto, aí então Deus será o Deus dele. Mas qual é o sentido então dele pegar uma pedra e colocar azeite na pedra e levantar como coluna um santuário a Deus, se ele não confessa o Altíssimo como Deus dele? Veja quanta insensatez a gente pode extrair desse solilóquio, né? Porque isso não é uma oração, né? Ele não estava orando a Deus ou colocando o seu coração. Ele não disse, te dou graças, meu Deus, porque tu vai cuidar de mim durante todo o período. A reação que se esperaria de Jacó nesse momento era essa. Que ele firmasse realmente uma aliança com Deus ali. E ainda no final, ele diz, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Quer dizer, Deus precisa fazer coisas por ele, cuidar dele, dar roupa, alimento, provisão, dar segurança para ele entregar o seu dízimo. Algo que já era feito desde os primeiros relatos ali em Caim e Abel, que vieram trazer os seus dízimos a Deus. O dízimo pela respiração, pelo fôlego de vida, o dízimo pela criação de Deus, o dízimo não pelo que Deus dá pessoalmente, mas pelo que Deus fornece. Então ali no final ele ainda faz essa argumentação, que se tudo isso acontecer, aí ele vai passar a dar o dízimo. Qual a semelhança entre o procedimento de Jacó e o procedimento de muitos cristãos, trazendo essa interpretação para os dias de hoje, né? Atravessando essa ponte desde o Velho Testamento até o que a gente vive no Brasil, essa questão de um Deus de reciprocidade, que se ele fizer a parte dele, então eu faço a minha. Veja que esse comportamento humano é o mesmo, né? O ser humano e os seus comportamentos, eles parecem se repetir ao longo da história. Então a gente pode ver aí que nem sempre as falas, os discursos que estão na Escritura, elas estão na conformidade do que Deus quer que seja dito. Isso é muito importante na leitura, a gente reconhecer essas situações em que o discurso acaba destoando daquilo que é a vontade de Deus. Não é à toa que depois Jacó, esse mesmo Jacó, vai lutar com Deus no Vale do Jaboque, né? E lutar com a espada, com o anjo de Deus. Né? Aqui ele já estava começando a sua luta com o anjo do Senhor. Né? Depois ele se alia às fileiras, né, dessa Assembleia Universal dos Santos. E aí, quando Faraó pergunta para ele no fim da vida, ele segurando o seu cajado, ele diz que os anos das peregrinações dele são muitos. Aí Jacó já era um homem que tinha sido trocado o seu nome para Israel. Ali ele já estava prostrado, ali ele já estava rendido, confessando que Deus era o Senhor dele. Tinha adquirido sabedoria por causa das suas vivências, das suas tribulações, das provações que ele passou durante a sua vida. E é bonito nós lermos e observarmos as mudanças que aconteceram na sua vida. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e estaremos do ano de 2025 fazendo muitas gravações. Muito obrigado.